Mateus capítulo 13, dos versos de 31 a 33. Diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhe outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Até o versículo de número 33, essas 2 parábolas nós vamos ver essa noite. Antes, porém, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, e ó Deus, nesse momento, queremos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações através destas parábolas. Ensina-nos, e assim como Jesus, ó Deus, nos ajude a ver com fidelidade aquilo para o qual Teu Filho mesmo queria dizer com essas parábolas. Ensina-nos assim como os discípulos foram ensinados, assim como aquela multidão, ó Deus, que não entendeu, mas que recebeu. Ó Deus, nós não queremos de forma nenhuma sair daqui como aquela multidão, maravilhada, mas sem compreender. Pelo contrário, queremos ser como os discípulos, que o Senhor explicou cada parábola que o Senhor trouxe à multidão. Para os discípulos houve explicação, e que assim o Senhor nos dê essa profundidade da palavra, e que nessa profundidade então possamos vivê-la e assim aplicá-la para a nossa vida. No nome de Cristo Jesus é que nós te pedimos, Pai. Amém. Irmãos, nós estamos diante de 2 parábolas aqui, 2 parábolas que nos trazem a ideia de crescimento. Primeiro ele fala com esse conceito, Jesus está falando aqui neste conceito de coisas pequenas que se tornam grandes. Ele fala aí da parábola dos versos de 31 e 32, do grão de mostarda que depois se torna uma árvore. E também no versículo 33, quando ele fala do fermento que se colocou numa massa e que depois tudo fica levedado. Para aquelas que estão acostumadas com a cozinha, sabem muito bem do que Jesus está falando, assim como as mulheres no tempo de Jesus também entendiam muito bem o que era o fermento, e entendiam muito bem também o que era a semente de mostarda, uma semente tão minúscula que no tempo de Jesus se tornava numa árvore gigantesca. Alguns relatos dizem até que o grão de mostarda, quando ele crescia, chegava a 3 metros, até 5 metros de altura. Então você fica até espantado como é que uma sementinha daquele tamanho, não sei quantos irmãos já tiveram a oportunidade de ter um grão de mostarda na sua mão, mas eu já tive essa oportunidade e é muito minúsculo. E ainda que nos nossos dias, nós já sabemos que existem sementes menores do que o grão de mostarda, mas em Israel, no tempo de Cristo, era a menor das sementes, mas que ao ser plantada dava uma árvore gigantesca. Então essa ideia do pequeno se tornar grande é o que Jesus tem em mente aqui ao trazer esta parábola para nós. Talvez alguns irmãos vão se lembrar de antigamente, pelo menos eu lembrava isso quando eu era adolescente, quando eu era criança, adolescente, e que de manhã, antes de ir para a escola dominical, meu pai gostava de ligar a televisão. Meu pai ainda não era evangélico naquele momento, e ele gostava de ligar a televisão 8 horas da manhã, 7h30, 8 horas da manhã, e tinha aquele programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Alguns irmãos talvez vão se lembrar desse programa, não sei se existe, não tenho acompanhado, já faz muito tempo que eu não acompanho muito televisão, mas eu lembro desse programa, de coisas pequenas que se tornam grandes, e que nós temos esta ideia, mas essa ideia não está só num programa de televisão. Quantas famílias também já se depararam
com a ideia de morar num lugar tão inóspito, tão distante, e que nós costumamos chamar de roça, né? Aquele lugar longe da cidade, aquele lugar humilde, aquele lugar pequeno, né? E que às vezes os filhos saíam daquele lugar e iam estudar na cidade grande, e lá então se formava advogado, médico, né? Juiz, doutor, e depois podia dar uma vida satisfatória para os pais, né? Porque os pais viveram numa situação tão humilde, mas depois do sucesso do filho, foram morar num lugar tão bonito, né? Quem já assistiu o filme, né, do Zezé de Camargo e Luciano, vão ver isso, né? De gente que era tão humilde, mas que o sucesso depois levou eles para um lugar tão grande, né? Uma situação tão diferente. Então, o que Jesus está falando sobre o reino de Deus, sobre questões espirituais, também é para mostrar para nós esta ideia do fraco se tornar forte, do humilde se tornando um exaltado, do pobre se tornando um rico, do pequeno se tornando grande. E esta ideia sempre das coisas humildes se exaltando, se mostrando, mas não nas questões materiais, mas nas questões espirituais. Talvez a teologia da prosperidade vai usar esse texto aqui exatamente para falar que as coisas na sua vida vão mudar. Que se você for colocar diante de Deus, hoje, se você confiar nele, amanhã você vai melhorar. Deus não está falando disso aqui. Jesus não está ensinando que se você buscá-lo, se o reino de Deus estiver na sua vida, você vai prosperar, você vai ser grande, você vai ter sucesso. Não, Jesus não está falando disso aqui. E Jesus usa aqui duas parábolas com o mesmo sentido, para nos dar uma ideia de crescimento também em dois sentidos, né? E aqui nós vamos trabalhar estes dois sentidos para que nós compreendamos e também possamos refletir na nossa vida quanto deste reino dos céus está crescendo na nossa vida. De ter começado de maneira pequena, mas que tem crescido e que tem se transformado e tem mudado a nossa vida. Então, nós vemos primeiramente, né, antes de entrar propriamente nessa ideia do crescimento, só lembrar os irmãos de que cada parábola de Jesus precisa ser interpretada no seu contexto, e eu preciso explicar isso aqui para os irmãos, porque nós temos estas figuras do fermento e do grão de mostarda em vários outros textos da Bíblia, mas para cada texto nós temos que interpretá-la no seu contexto. Não sei quantos irmãos já tiveram essa explicação do reverendo Dionísio, né? Cada texto no seu contexto. Nós não podemos, porque Jesus está falando de fermento, então acreditar que todas as vezes que fala de fermento é a mesma coisa, e não é, né? Então, por exemplo, o grão de mostarda foi também usado para comparar com fé, né? Mateus 17:20, Marcos 4:31, Lucas 17:6, para nos mostrar que o mínimo de fé faria grandes obras. E nesse sentido, o grão de mostarda tem o mesmo objetivo, né, de nos revelar este ensino aqui nesta parábola também. Porém, o fermento não. O fermento aqui neste texto tem um aspecto positivo para nós, de alguma coisa que cresce escondido, que o fermento a gente não vê, mas ele cresce de uma maneira escondida numa massa. E nesse sentido, o fermento, então, no seu contexto aqui dessa parábola, é algo positivo, mas nem sempre em outros textos. Nós vamos ver Jesus falando do fermento dos fariseus. Tomar cuidado com o fermento dos fariseus, que era o quê? A doutrina deles. Nós vamos ver também Jesus falando sobre o fermento em situações perigosas dos fariseus, né, em Marcos 16, em Mateus 16 e Marcos 8, de 14 a 21,
Nós vamos ver Jesus falando de Lucas 12:1, que o fermento era a hipocrisia dos fariseus. Então, nesses textos, o fermento ele tem outro sentido. Paulo vai dizer do fermento da maldade e da malícia, em 1 Coríntios 5, de 6 a 8, e uma persuasão perturbadora em Gálatas 5:9. Então, esses outros textos que usam o fermento como uma figura, como um elemento ali para a gente comparar, como uma ilustração, são maneiras negativas de tome cuidado, porque alguma coisa, se você insistir nela, ela vai crescer na sua vida, mas para seu mal. Agora aqui Jesus está usando o fermento de uma maneira positiva, de algo que realmente nós precisamos para a nossa vida. E o primeiro aspecto que eu queria trazer aqui para nós nessa noite é esse aspecto da semente do grão de mostarda que cresce. Aqui Jesus está nos mostrando este reino dos céus em nossa vida, que é um processo de crescimento, de que como uma semente ele começa pequeno, mas ao longo da vida vai se desenvolvendo até se tornar igual uma árvore. E nesse aspecto do crescimento, ele é algo que começa quando a gente nem percebe, né? Porque a semente, quando ela é colocada no solo, a gente não vê ela se transformar, mas ela se transforma e ela se torna uma árvore que todo mundo vê. Todo mundo vê. Inclusive ele fala aqui também, né, que até as aves vêm aninhar-se, né, nos seus ramos, até elas vêm fazer ninho. É interessante também que alguns registros em Israel dizem que por causa do tamanho da árvore do grão de mostarda, quando ela cresce se torna uma árvore, até animais grandes, de grandes portes, vêm aproveitar da sua sombra. Não só as aves, né? Jesus não fala desses animais aqui, só fala da árvore, da ave, né, do céu, que vem aninhar-se nos seus ramos, mas há registros de animais que também vão lá buscar sua sombra. Ou seja, animais que aproveitam-se daquela árvore. E tem aqui um ensino interessante quando Jesus lembra de nos ensinar que até as aves vão fazer o seu ninho naquela árvore. Ou seja, o quanto aquela árvore, o reino dos céus, beneficia outros, né, no aspecto espiritual. Então, nós temos aqui esse processo de crescimento, e que esse crescimento se revela, se mostra. Ele começa pequeno, mas ele se mostra para todos. Então, o grão de mostarda, ele começa pequeno, mas ele se torna uma árvore. E se você faz parte do reino dos céus, esse reino deve crescer dentro de você da mesma maneira e se tornar visível. As pessoas têm que saber que você é diferente. Uma das questões interessantes dessa figura que Jesus usa na semente, semana passada, segunda-feira passada, eu estive na minha mãe, e minha mãe tem lá um pé de jabuticaba, né? E aí, sabendo que a minha esposa gosta muito de jabuticaba, colheu algumas jabuticabas lá e pediu para mim levar para ela. E ela gosta muito, né? Já comeu no mesmo dia, né? Mas aí ela falou, vou plantar, porque na fruta tem a semente, e ali ela deixou a semente, né, secando ali, e para plantar no outro dia. Você já reparou que você vai numa loja de sementeiras, a semente está lá, enquanto ela não é plantada, ela não muda, ela não se desenvolve, ela não vira nada, ela fica lá e vai ficar. Ela só vai se transformar na hora que for plantada. Enquanto ela não for plantada, ela fica semente. Sabe o que isso significa? E que Jesus vai nos lembrar exatamente no verso 31, que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou. O reino dos céus, como uma semente
ele vai continuar uma semente enquanto não houver plantio. Você pode saber do reino dos céus, mas ele nada vai mudar na sua vida enquanto você não deixar que ele desenvolva. É necessário que nós venhamos a ser transformados. Nós podemos conhecer muito de Jesus, nós podemos saber de Jesus, mas conhecê-lo de fato, isso transforma. Saber de Jesus, muita gente sabe, mas conhecer Jesus é diferente. É transformador. Você sabe, certo teólogo vai dizer que nós sabemos muito sobre a Rainha Elizabeth, sobre George Washington, que foi presidente dos Estados Unidos. Nós sabemos deles, nós não conhecemos, nós não tivemos relação com ele. Mas se eu perguntar assim, você conhece seu marido? Perguntar para alguém, você conhece seu marido? Ou perguntar para um homem, você conhece a sua esposa? Ele vai dizer, conheço. E o que faz ele conhecer? É exatamente o convívio, a relação. E uma relação que, quando vai passando o tempo, ela também vai transformando. De forma que hoje a minha esposa também fala assim, que ela tem muitos aspectos meus hoje, né, que ano que vem nós vamos fazer 30 anos de casado, e eu tenho muitos aspectos dela hoje. Ou seja, houve uma transformação. Eu não sou mais quem eu era quando eu me casei, há 30 anos atrás. Esse conhecimento transformador vai fazendo a gente crescer com Cristo. E é disso que Jesus está falando quando ele compara o reino dos céus com um grão de mostarda. Porque enquanto você não tiver uma relação com Cristo, você vai saber do reino, você vai conhecer muito da Bíblia, você vai até entender os textos, mas enquanto ele não fizer um efeito em você, você só sabe, continua sendo um grão de mostarda. O dia em que você deixar ele plantar no seu coração, você vai mudar, as suas ações vão mudar, o seu pensamento vai mudar, suas palavras vão mudar, o seu jeito de viver vai ser diferente. Cristo vai começar agora a moldar a sua vida, de forma que você não vai ser mais você mesmo, mas você vai ser mais parecido com Cristo do que aquilo que você era ontem. O reino de Deus, como um grão de mostarda, é este reino que precisa ser plantado, é a semente que precisa ser plantada. E é interessante que quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós observamos essa ideia do pequeno se tornando grande em várias situações, em vários momentos. O povo de Deus sempre começou pequeno e se tornou grande, e isso de maneira visível. Quando o mundo se perverteu, ali em Gênesis 6, Deus destruiu com o dilúvio, e começou como? Com 8 pessoas. Gênesis 9, Noé e sua família. 8 pessoas que deram de novo, né? É como se Deus tivesse dado um restart no mundo, né? Uma renovação de começar de novo, e começou por meio de Noé e sua família, seus filhos, sua mulher, suas noras, começaram de novo. 8, mas que no final do livro de Gênesis já tem 70. O povo de Deus já tem 70. E no capítulo 1 de Êxodo já tem 2 milhões. 2 milhões. Porque eram mais de 600 mil homens, como o texto diz, além de mulheres e crianças. Então mais de 2 milhões de pessoas saíram do Egito. Em Êxodo 14, são 2 milhões que estão saindo do Egito. O povo cresceu. Não foi de um dia para o outro, mas o povo cresceu. Nós vemos na Bíblia também sempre falar do remanescente, né, que é um pequeno povo fiel a Deus, mas quando eles vão para o cativeiro, muitos morrem. E Esdras vai fazer a conta ali no capítulo 2 de 42 mil pessoas que retornam, quase 50 mil pessoas, contando também os escravos e aqueles que não estavam inscritos, 50 mil pessoas que voltaram do cativeiro. Mas quando Mateus começa
a trazer Jesus Cristo. Quando Atos começa a falar da dispersão, já existe uma multidão de gente. O povo de Israel se tornou uma multidão de pessoas espalhadas pelo face da terra. Quando nós estamos falando de questões espirituais, nós vemos Atos 1,15 mostrando 120 pessoas reunidas. Mas no capítulo 2 tem 3.000 se convertendo. 3.000 se convertendo. E ali no capítulo 2, versículo 41, 3.000 se convertem. No capítulo 4, versículo 4, 5.000 Lucas fala, de 5.000 pessoas. E no capítulo 5, verso 14, já não dá mais para contar. Porque era tanta gente que tinha crido no Evangelho. Meus irmãos, o reino de Deus começa humilde, como um grão de mostarda, mas ele tem que crescer. Ele cresce. Quando é plantado, ele cresce. E ele se torna grande por fora, de modo visível para todos verem. E assim, nós precisamos aprender um pouco com essa parábola sobre essa ideia do crescimento. Mas lembrar também do que Paulo nos ensina em 1 Coríntios 3,7, que o reino de Deus é plantado, mas quem dá o crescimento é Deus. É Deus quem dá o crescimento. Então, quando Jesus está falando aqui sobre esta semente que cresce, e que aquela pequenininha semente se torna uma árvore gigante, nós precisamos compreender que Deus quer fazer este crescimento visível nas nossas vidas também e na nossa igreja. Deus também espera isso. Se é o reino dos céus que está sendo plantado, e se é o Senhor que está dando crescimento, não nós. Porque muitos podem dizer assim, né? Ah, pastor, mas eu conheço igreja tal que é enorme, mas elas não vivem o verdadeiro evangelho. E tem gente demais. Sim. Mas esse crescimento foi feito como? Humanamente, pelo homem. E o que acontece com esse crescimento? Uma hora ele morre. Uma hora ele morre. O crescimento que vem de Deus, ele não morre. O crescimento dado por Deus, ele permanece. Mas o crescimento feito pelo homem, ele pode até aparecer gigante, mas um dia ele cai. É exatamente por isso que ao longo da história da igreja, nós vemos também igrejas que foram plantadas por homens e cresceram por meio de homens, mas esses mesmos homens fizeram derrubar a igreja. A igreja se fechou exatamente por escândalos, exatamente porque o homem é que estava à frente, e quando é o ser humano que está à frente e ele acredita que é ele que está dando crescimento na igreja, então uma hora vem os escândalos, e então a igreja também fica escandalizada com tudo que aconteceu e acaba o ministério. Aquela igreja fecha. E isso a história nos conta. A história mostra isso. Então, quando o crescimento vem de Deus e quando é o reino de Deus que está sendo plantado, não há perigo, porque Deus faz esse crescimento, Ele faz acontecer. Porém, eu queria pensar com os irmãos também a respeito dessa ideia de crescimento, de plantar. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de plantar alguma árvore, alguma plantinha dentro de casa, né, e ver isso acontecer. Normalmente as crianças, né, lá no 6º ano, 5º ano, aprendem com a professora, né, coloca o feijão ali no meio do algodão e coloca ali e deixa, e a criança começa a ver aquele feijãozinho crescendo, e ela fica toda admirada com aquilo, né, com a aula de ciências, e de ver aquela pequena semente se tornar uma árvorezinha. É espantoso de ver como Deus faz as coisas. Mas como Paulo também vai nos ensinar em 1 Coríntios capítulo 15, é necessário que a semente morra para que o outro corpo nasça. O que nós temos é a árvore, mas para que a árvore apareça, é necessário que a semente morra. E assim nós precisamos também entender que a nossa vida precisa morrer para que a vida de Cristo apareça em nós. E assim nós aprendemos com Cristo aqui que primeiro tem que ter a semente.
Sem semente nada acontece. Então, ela por si só, né, e sem plantar, e sem ser colocada no devido lugar, a semente continua sendo semente. Ela não vai mudar. A vida está lá, a vida está dentro dela, mas nada acontece se não houver plantio. Então não adianta saber de Jesus se a gente não conhecê-lo de fato, se nós não aprofundarmos com ele, se nós não deixarmos essa semente crescer em nós, se nós não plantarmos essa semente. Segundo, nós vemos aí que só vai ter crescimento com o plantio. A partir do momento do plantio, o homem não tem mais controle sobre a semente. Isso aqui é algo interessante, porque a partir do momento que se plantou, quem vai fazer todo o processo agora com a semente? É a terra, a água, o calor, o adubo, o ar, nada o homem. É interessante que o agricultor, quando ele põe a semente no solo, e quando ele precisa depender disso para viver, depois que ele plantou, ele não tem ação mais nenhuma ali. Ele tem que confiar que vai vir chuva, que vai ter sol. E às vezes aqueles que são cristãos, né, agricultores cristãos, eles vão orar, pedir para Deus: Senhor, manda chuva. A gente passou um tempão aí sem chuva, né? Imagina como que ficam os agricultores, né, quando não vem chuva, quando tem sol demais, quando não tem água. Eles ficam preocupados, porque eles sabem que a semente precisa disso e que eles não podem fazer nada sobre isso. Eles dependem de outros. E esse outro, quando a gente pensa na questão espiritual, só Deus pode fazer isso. Não é o ser humano. O ser humano, ele precisa trazer, né, ele precisa ir até Cristo, como Cristo falou: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas se o ser humano não vem, o reino não é plantado, né? As coisas não começam a acontecer. Então, na questão espiritual do reino, Deus é quem vai provocar o crescimento dessa semente dentro de nós. E quando Deus começa a nos transformar por dentro, antes de se mostrar por fora, há um reboliço dentro de nós, exatamente como a semente. Ela começa a remexer a terra e tudo mais, assim como eu e você também. Quando Deus começa a provocar crescimento em nós, o Espírito foi plantado em nós, você e a carne, suas vontades, com a vontade do Espírito, começa agora a ter lutas. Você quer uma coisa, o Espírito quer outra. Você quer ficar em casa, o Espírito diz: vai para a igreja. Você quer ver televisão, você quer ler outras coisas, o Espírito diz: leia a Bíblia. Você quer dormir, o Espírito fala: vai orar. E essa luta nós passamos, porque o reino de Deus que foi plantado em nós começa agora a germinar e produzir efeito, e esse incômodo acontece dentro de nós. Quem não tem o Espírito de Deus, quem não tem a semente do reino, não passa por isso, não passa por essa transformação. Ele continua vivendo em paz, aquela terra seca e tranquila, uma falsa paz, porque não tem nada, só tem morte. A vida está morta. Mas a partir do momento que o Espírito de Deus habita em nós, e pela fé que o Senhor coloca em nós, agora esse rebuliço começa a acontecer. Eu quero uma coisa, mas o Espírito quer outra. E Paulo diz isso em Gálatas 5, quando ele diz que o que a carne quer e o que o Espírito quer são opostos. Ele diz lá: são opostos, ou seja, o desejo seu não é o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer não é o que você quer. E o reino de Deus então está provocando essa mudança dentro de nós. Aqueles que não têm o Espírito não têm isso. Então nós começamos a chorar toda vez que a gente peca contra Deus. Nós nos sentimos mal todas as vezes que nós vemos algo que poderíamos ter feito e nós não fizemos. Nós começamos a nos incomodar com isso. Eu podia ter feito alguma coisa ali e eu não fiz. E aquilo começa a me doer. Nós temos crises de consciência, nós ficamos agitados no banco quando a pregação fala de coisas que nós estamos vivendo.
começa a se remexer. Por quê? Porque o reino de Deus está ali, crescendo dentro de você, e você começa a se incomodar, porque aquilo está falando de você. A partir do momento que a semente do reino foi plantada, você nunca mais vai ser o mesmo, porque essa semente é o poder de Deus. Essa semente é o poder de Deus que ninguém pode se levantar contra. Nem o diabo e nem ninguém pode se levantar contra o poder de Deus. E quando o poder de Deus entra na nossa vida, nem a nossa carne, e nem quem nós somos, e nem os nossos desejos conseguem lidar com esse poder. Então a transformação incomoda, mas ela é necessária. Ela é necessária. Ela é precisa. E por último, Jesus no verso 32 diz sobre esse desenvolvimento da semente. A semente deixa de ser semente e se transforma em árvore. O que Deus espera de cada um de nós é que nós sejamos árvores, não semente mais. A semente tem que deixar de ser semente. Não qualquer árvore, mas uma árvore forte, onde as aves possam aninhar-se. E aqui um detalhe interessante ainda que Jesus não deixa a explicação da parábola, mas a ideia da ave se aninhando nos ramos da árvore. Irmãos, isso aqui tem uma conotação espiritual tão profunda para a nossa vida, de que pessoas, ao saberem que nós temos um Deus na nossa vida, vão vir até nós, ainda que elas não se convertam, elas vão vir até nós, porque sabem que nós cremos num Deus poderoso. E sabe por que Jesus fala de ave aqui? Porque a ave faz o seu ninho, aproveita aquela árvore, mas depois, quando cresce, vai embora. E quantas pessoas se aproveitam de nós? Quantas pessoas que não são da igreja e que chegaram até você e falaram: nossa, você é evangélico, né? Você vai numa igreja, ora por mim. Eu estou passando por uma situação assim na minha vida, ora por mim. Por que elas pedem para orar? Por que elas não vêm aqui e oram? Mas por que pedem para nós orarmos? Porque elas sabem que nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Quando o reino de Deus começa a fazer efeito na nossa vida e que as pessoas estão vendo, elas vão vir até nós. Assim como a ave que faz o seu ninho na árvore da mostarda. Meu querido, o que nós temos que trabalhar no nosso coração é exatamente aquele sentimento de que, nossa, mas as pessoas ficam usando a gente, ficam abusando da gente, isso está errado. Irmão, deixa usar, porque talvez a pessoa, ao fazer isso, às vezes ao olhar a sua vida e ver a sua vida diferente, talvez ela seja transformada. E Deus é especialista em fazer metamorfoses, né? E aí aves talvez se tornarem árvores. Aqueles que um dia abusaram e usaram a gente para se beneficiar, porque a ideia da ave aqui, ao fazer seu ninho, é de benefício. Ela está se aproveitando da árvore. E quantas pessoas são beneficiadas também, exatamente porque existe uma igreja. E é exatamente isso que Jesus quer ensinar, de que enquanto nós estivermos no mundo, enquanto uma igreja estiver no mundo, enquanto o reino de Deus estiver no mundo, o mundo será beneficiado. A luz precisa brilhar no mundo, o sal precisa salgar no mundo, exatamente para refrear a deterioração do mundo e para iluminar aonde as trevas têm imperado. Então, não estranhe se pessoas usarem você só porque você é crente. Deixa usar, porque talvez seja a oportunidade que elas vão ver o poder de Deus agindo através de você, Deus te usando como instrumento na vida do outro, e eles vão ver que realmente o teu Deus é verdadeiro. E aí a sua família vai ver isso, o lugar onde você trabalha vai ver isso, o lugar onde você mora vai ver isso. E o reino de Deus vai crescer através de você, como um canal de Deus, aonde Ele usa a sua vida. Então, meu querido, deixa a semente desenvolver.
ela precisa se tornar uma árvore. E não importa se aves vão vir fazer ninho, né? Que bom que elas venham, e que elas venham mesmo, encontrar um lugar para descanso, um lugar onde elas possam se alinhar, um lugar onde elas possam realmente encontrar paz. E a nossa vida é exatamente uma vida onde deve ser de levar paz aos outros. Nós precisamos levar amor aos outros. Nós precisamos levar este Deus que transforma a vida aos outros. Nós fomos chamados para isso. Segundo, para que este crescimento externo aconteça, é necessário também um crescimento interno, que é a figura do fermento, no versículo 33. A ideia do fermento aqui, ele é diferente da mostarda, tem a mesma ideia de crescimento, quando ele fala de ficar tudo levedado, né? Uma questão, uma massa levedada, ela cresce, né? Quando não tem fermento, ela fica do mesmo jeito, mas a ideia é que o fermento a gente não vê, o fermento fica escondido lá na massa, né? Ela não se mostra como uma árvore na parábola anterior, mas ela cresce da mesma maneira, mas de maneira escondida. E assim nós aprendemos aqui esse crescimento interno que o reino de Deus precisa produzir em nós. Jesus está usando aqui essa ideia do fermento para nos ensinar o quanto nós precisamos também fazer com que isso mude as situações da nossa vida. O fermento nunca foi condenado por Deus na Bíblia. O que foi condenado, ou que Deus não permitiu, é que na Páscoa não usasse pão com fermento. Era o pão asmo. Mas fora da Páscoa, o povo judeu comia pão com fermento. A diferença também dos nossos dias é que a gente gosta muito de usar fermento de pó, né? Fermento químico. Mas o fermento ele existe desde os tempos antigos, desde o tempo do povo do Egito, desde o tempo, mais antigo ainda. O fermento sempre existiu. Ele é uma espécie de massa, né, que alguns alimentos produzem, e aquela massa então era separada, a família separava aquela massa, e quando ia fazer um bolo, um pão, alguma coisa, colocava um pouquinho daquela massa no meio do trigo, né, e então fazia o bolo, fazia o pão, e aquele negócio crescia quando levava ao forno, né, e de forma que a família se alimentava. Interessante que quando Jesus está falando aqui de uma mulher que toma aquele fermento e esconde em 3 medidas de farinha. Por que Jesus usa 3 medidas de farinha? 3 medidas de farinha seria mais ou menos 40 litros. É muita coisa, não é? 40 litros. Então naquele tempo dava para alimentar uma família inteira. E olha que a família ficava ainda saciada, né? Haja pão. Ia comer muito pão, né? Mas era para a família toda. E quando Jesus fala de 3 medidas de farinha, ele fala que essas 3 medidas fica tudo, até ficar tudo levedado. Toda a farinha é influenciada. Toda a farinha muda com o fermento. E é tão ruim, né? Pelo menos a minha esposa já teve alguns momentos tristes desses, né? De pegar o bolo e o bolo não cresce, né? Tira o bolo do forno, o bolo murcha, né? É feio demais, né? Mas é gostoso, mas, né? A aparência não fica boa. Mas quando você pega aquele, né? O forno tá bom, e você coloca lá a massa, e esquece da farinha, e esquece do fermento, o bolo não cresce. Mas quando você põe em fermento, aquele negócio estufa, fica bonito, fica grande. E Jesus está querendo nos ensinar aqui sobre esse crescimento interno, que a gente não vê o fermento, a gente vê o lado de fora, né? O que era aquele bolo?
Se é um bolo de cenoura, a gente vai ver ele todo alaranjado, né? Se é um bolo de chocolate, a gente vai ver ele todo marronzinho, gostoso, né? Mas e o fermento? O fermento está lá no meio, o fermento está lá, mas ele não aparece. O que Jesus está querendo nos mostrar aqui com esta ideia do fermento é que este crescimento interno tem que mexer com toda a massa, ou seja, toda a nossa vida. A ideia que Jesus nos traz aqui, para que a ideia também da parábola anterior aconteça, é que se nós continuarmos ainda a tratar a religião como um departamento na nossa vida, e o que é isso? Eu tenho a minha vida profissional, eu tenho a minha vida amorosa, eu tenho a minha vida sentimental, eu tenho a minha vida profissional, eu tenho a minha vida, eu vou departamentando a vida. E aí eu tenho a minha vida religiosa, minha vida com Deus, é um departamento também. Esse é o problema que muitos evangélicos hoje têm vivido, de tratar Deus como um departamento. Eu tenho a minha vida religiosa, e a minha vida religiosa é só no domingo. Domingo eu vou para a igreja. De segunda a sábado eu faço o que eu quero, eu vivo como eu quero, mas no domingo eu vou para Deus, eu vou para a igreja. Eu tenho 2 horas lá para ficar com os irmãos, para ouvir de Deus, e a minha vida então religiosa está satisfeita. Eu volto para casa, volta tudo como estava. Esse é o maior erro que nós vivemos, porque vidas assim nunca mudam. Vidas que departamentalizam, né, a vida com Deus, o estar com Deus, não muda. Não muda. A nossa teologia, a teologia que nós cremos, a bíblica, ela entende que a vida com Deus, ela interfere em tudo, ela mexe com todas as áreas da nossa vida, igual o fermento faz na massa, ela mexe com a massa como todo, ou seja, Cristo, o reino de Deus, tem que mexer com a sua vida no todo. Tem que mexer com a sua vida de casamento, tem que mexer com a sua vida com a relação com os filhos, tem que mexer com a sua vida profissional, tem que mexer com a sua vida financeira, tem que mexer com a sua vida relacional, de emoções, tem que mexer com a sua vida no todo. A vida com Deus, ela mexe em todas as áreas da nossa vida. A vida com Deus, ela muda quem eu sou lá na empresa, ela muda quem eu sou dentro de casa, ela muda quem eu sou na vizinhança, ela muda quem eu sou como cidadão, na sociedade, ela muda a nossa vida por inteiro. Nós não podemos departamentar a vida religiosa como se fosse mais uma área da nossa vida, mas colocá-la como aquele fermento que muda, que mexe com tudo, com o jeito de pensar sobre política, com o jeito de pensar sobre dinheiro, com o jeito de pensar sobre amor, com o jeito de pensar sobre sexo, sobre paixão, sobre relacionamentos com os outros, o jeito de pensar sobre a vida, o jeito de pensar sobre quem nós somos. Enquanto o reino dos céus, como um fermento, não muda a massa inteira, a gente não entendeu ainda o que é esse fermento do reino, porque a gente ainda trata o reino de Deus como domingo após domingo, mas não de segunda a segunda, aonde eu acordo pela manhã pensando em Deus, aonde eu vou fazer as minhas atividades e eu oro ao Senhor, aonde eu pego o ônibus e será que aquela pessoa já ouviu de Deus? Será que Deus não está me colocando nessa situação exatamente porque Ele quer que eu fale dele para aquela pessoa? Sabe aqueles momentos que você está quieto no lugar e uma pessoa chega para você e começa a puxar papo do nada? E quem já pensou assim, nossa, será que Deus está querendo que eu fale alguma coisa? Com certeza! Com certeza! O reino dos céus, como um fermento, ele muda todo o nosso coração, toda a nossa vida. E na história de muitos homens e mulheres que tiveram fermento em seus corações, eles não conseguiram se segurar. O
porque eles foram transformados como um todo. E depois que o fermento é levado à massa, você não segura mais o crescimento. Você não segura mais. E até hoje, pelo menos no YouTube, e conversando com algumas pessoas, não encontrei ninguém, nenhuma cozinheira que pudesse dizer assim: eu consegui, depois eu coloquei o fermento na massa, mas não era a hora ainda, então eu tirei o fermento da massa. Nunca vi alguém falar que conseguiu tirar o fermento da massa. Uma vez estando na massa, já era. Agora ela vai fazer o efeito na massa, não tem mais jeito. O único jeito que você tem, se aquele bolo estava errado, se os outros ingredientes estivessem errados, o único jeito que você tinha que fazer com uma massa de bolo, se estava errado, é jogar fora, porque você já colocou o fermento. Depois que colocou o fermento, não tem mais o que fazer. E é exatamente isso que Jesus também quer nos ensinar, que depois que ele entra, você não tem mais o que fazer. É exatamente a mesma coisa que acontece com um grão de mostarda depois que é plantado. Você não tem mais efeito sobre ele. Você não consegue mais segurar. E homens e mulheres que tiveram isso em suas vidas, ninguém segurou. É exatamente porque nós temos aí uma igreja presbiteriana hoje no Brasil. Por que a gente tem no Brasil uma igreja presbiteriana? Porque a Ashbel Green Sarmiento, lá nos Estados Unidos, foi tão impactado com a palavra de Deus e com o reino de Deus na sua vida, que ele veio para o Brasil. Deixou tudo lá e veio para o Brasil, em 1859. O que faz homens e mulheres fazerem isso? O que faz homens e mulheres largarem tudo, largar a vida que tinham, para se dedicar ao reino? Mas veja, então Deus está me chamando para ser missionário? Sim, mas não como esses homens e mulheres que largaram tudo, para ir para outro país, mas para você atravessar a rua. Quando o reino de Deus começa a levedar a nossa vida, a gente não aguenta, e a gente sabe daquele que está precisando, e a gente atravessa a rua. Tem até um cântico, não sei se o Felipe vai lembrar, tem um cântico que fala sobre isso, de que muitas vezes, as pessoas pensam que o missionário é aquele que vai para o outro continente, quando na verdade o maior desafio da igreja é atravessar a rua. A gente às vezes contribui com os nossos missionários para longe, mas às vezes a gente não tem coragem de só atravessar a rua e falar com o vizinho da frente. Meus irmãos, quando o reino de Deus, como um fermento, toma conta da nossa vida, a gente não segura, a gente não aguenta. Foi isso que me fez, em 2015, largar tudo para ser pastor, para ser ordenado. Em 2010, em 2009, para ir para o seminário, mas em 2015, para ser ordenado. A gente não aguenta. E Deus vai forçando, Deus vai chamando, e Deus vai empurrando. Mas todos nós somos chamados para ser pastores e missionários? Não. Mas todos nós somos chamados para falar dele, para mostrar esse reino ao mundo. E nós, como uma árvore, precisamos mostrar esse reino. Mas só vamos mostrar esse reino quando o fermento produzir essa mudança em nossa vida, onde as pessoas não vão ver mais alguém que tem uma moral elevada. Nossa, está vendo a moral daquele crente? Ele é crente. E a moral dele é muito grande, a ética dele, ninguém consegue fazer ele mentir, enganar, roubar. Não. O Espírito Santo em nós produz algo tão transformador que é mais do que moral e ética. Hernandes Dias Lopes diz que o cristianismo, a teologia, é pai da moral e da ética. Ela não é. A moral e a ética não é a questão que nós somos chamados. A Bíblia não está falando para a gente ser correto, honesto, porque esse é o modo certo de viver. Não, é porque o Espírito Santo, habitando em nós, faz a gente ser assim. Não mentir mais, não enganar mais os outros, fazer as coisas corretas. Se eu tiver que perder, eu vou perder.
E essas decisões não nos pesam, exatamente porque o Espírito trabalha em nós de que essa é a verdadeira forma de se viver, conforme Cristo habitando em nós tem que se mostrar. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude. E o meu desejo, a minha oração, assim como em minha vida também, é que esse fermento cresça mais e mais. E que essa árvore também cresça mais e mais. O fermento crescendo dentro de mim, mas a árvore se mostrando para todo mundo de que nós somos uma igreja diferente. E que isso venha para a igreja também. Para que assim, cada um de nós crescendo como uma árvore e como o fermento na massa, né, a igreja também cresça. A igreja também se desenvolva. E nós possamos ter vidas transformadas de gente que recebeu o reino de Deus em suas vidas como um grão de mostarda. Foi pequeno, foi simples, foi humilde, mas que a gente vê ao longo do tempo ela crescendo e se desenvolvendo e mostrando uma vida totalmente transformada pelo Cristo. Que Deus faça isso na sua vida e que faça em muitos outros que vão chegar nesse lugar. Você crê nisso ou não? Amém. Amém? Vai chegar gente nesse lugar. E gente que vai começar humilde, mas que vai se transformar numa árvore. E gente que vai se transformar numa árvore, exatamente porque deixou o fermento do reino de Deus crescer na sua vida. Gente que vai fazer mudanças na sociedade. Gente que vai fazer diferença aonde vive. Vamos orar mais uma vez?